Tiago, tem político famoso sendo investigado nessa operação. Nosso contato ao vivo agora, então, é com o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, tem político que está sendo investigado numa outra operação policial, sem ser essa toda que o Tiago contou para a gente agora. De quem se trata e qual é a suspeita? Lembra de Eduardo Cunha, minha cara Adriana? Claro. Com certeza. Ele está sendo alvo de um mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, uma operação que tem uma amplitude quase que nacional, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás. O colaborador premiado, o autor da denúncia, que foi homologada inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, foi Lúcio Bolonha Funaro. E foi ele quem contou parte desse esquema que perpassa pelo governo do Distrito Federal. Uma espécie de lobby em torno da redução do ICMS e de querosene de aviação de 25% para 12% lá na capital federal, beneficiando companhias aéreas. Em troca, esse político, Eduardo Cunha, entre outros, um ex-vice-governador do Distrito Federal, entre outros personagens, teriam recebido vantagem indevida e lavado esses recursos na compra de bens imóveis. Os agentes do Ministério Público Federal lá, do Ministério Público de Brasília, da capital federal, já estiveram cumprindo esse mandado de busca e apreensão no endereço de Eduardo Cunha, na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. E como disse agora há pouco o Tiago Berras, também está rolando uma outra operação por aqui da Polícia Federal, a Pronta Emergência, cumprindo 10 mandados de busca e apreensão também, tendo como alvo o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, compra sem licitação, sem concorrência, que somou cerca de 6 milhões de reais, viu, Adriana? Muitas investigações sérias aí no Rio de Janeiro. Agora, Viga, a gente trouxe agora há pouquinho aqui no Jornal da Manhã, infelizmente, mais uma vez, a notícia de uma criança baleada aí no Rio de Janeiro. Trata-se de uma menina. Como está a investigação deste caso? Estamos falando do caso da menina Ana Clara Machado, estava brincando com o primo na porta de casa, uma história que se repete, infelizmente, chama de chaga, a bala perdida aqui no Rio de Janeiro. Isso aconteceu nesta terça-feira em Niterói, numa comunidade. Havia uma operação da polícia no local, houve, supostamente, segundo os policiais, troca de tiros e um disparo, ou melhor, 2 disparos, acabaram atingindo a menina. Ela foi socorrida, levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. E, segundo familiares e testemunhas, o autor do disparo teria sido um policial militar, que teria, inclusive, batido boca com outro PM logo após a ocorrência, dizendo que cometeu uma besteira, disse que teria feito uma besteira. Está preso por homicídio e agora está sendo investigado porque não teria sido cuidadoso, não teria sido hábil nessa suposta operação que aconteceu no Morro do Monã Pequeno, que fica em Pendotiba, Niterói, na região metropolitana. Atenção para essa estatística, viu, minha cara Adriana, ouvintes e internautas da Jovem Pan. O corpo da menina vai ser sepultado nesta quarta-feira, de apenas 5 anos de idade. Já são 2 crianças mortas por balas perdidas nesse ano de 2021, que começou, na virada do ano. Houve uma morte de uma criança também de 5 anos no Morro do Turano, na Zona Norte, e estatísticas extraoficiais apontam que 5 pessoas, o ano mal começou, viu, Adriana, já morreram vítimas dessa chaga, a bala perdida na região metropolitana do Rio. Que tristeza, número absurdo. Viga, coronavírus, pandemia, vacinação. Chega hoje aí no Rio de Janeiro mais um lote da Coronavac, que deve atender a quantas cidades aí no Rio, pelo menos? O estado inteiro, viu, Adriana? E isso depende do peso da relevância da doença, das estatísticas, mas Rio de Janeiro, capital, já recebeu, nas últimas horas, 144 mil doses de Coronavac. Ao todo, 244 mil doses estão sendo distribuídas pelo governo do estado para 88 municípios. Rio de Janeiro tem 91 municípios. Nesta quarta-feira, uma distribuição feita por helicóptero, via aérea, helicópteros da polícia, do Corpo de Bombeiros, vacinas que trazem esperança para muita gente aqui no Rio de Janeiro. E o calendário, por conta da chegada dessas novas doses, está sendo, inclusive, antecipada. Minha cara Adriana, uma boa notícia que vem do estado, no município onde a situação é mais crítica, o secretário de Saúde do estado, Carlos Alberto Chaves, disse que em breve já é possível imaginar a transformação de leitos de Covid para leitos não Covid. A fila de espera, segundo ele, está perto de zero e a taxa de ocupação vem caindo semana após semana no estado. No município, a situação é bem diferente. Em todo o estado são mais de 30 mil óbitos e começa a se formar aqui no Rio de Janeiro, não sei se tem em São Paulo, viu, Adriano, um movimento
os chepeiros de vacina, aquelas pessoas que ficam na porta dos postos de saúde, das clínicas, esperando uma sobra de vacina para ser imunizada essa pessoa, mesmo se não estiver no dia, na hora, na data de imunização, viu, Adriano? Muito casos de fura-filas, né, Vigar? Para a gente encerrar, outro assunto com relação à pandemia que chama atenção e é discussão no país inteiro é o auxílio emergencial. Quer dizer que o Rio de Janeiro pode ter um programa desse tipo próprio, é? Exatamente. O Rio de Janeiro já atento, né, à movimentação nacional. São vários sinais que vêm do governo federal dizendo que está difícil a manutenção desse auxílio, que começou com 600, depois com 300 reais. Então, já um projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para criar uma espécie de auxílio emergencial ao Fluminense. Esse auxílio emergencial seria de R$ 200 por mês para pessoas pobres, muito pobres, né? Aquelas que comprovem que têm uma renda igual ou inferior a R$ 100 por mês. É uma miséria extrema. Agora, a previsão também, dentro desse projeto, que não precisa ser encaminhado e também votado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, um adicional de R$ 50 para cada filho que essa família que eventualmente venha a ser contemplada. Não chega a ser um auxílio no padrão daquele oferecido pelo governo federal, mas diante das dificuldades trazidas pela pandemia, pode ser alguma coisa, algo importante, né, Adriano? Qualquer ajuda